Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, quero aqui nesse vídeo amador, não editado, trazer aqui o ensino da nossa Bíblia, do nosso Escola Bíblica Dominical, da nossa lição, que éramos para estarmos juntos na escola, mas devido à situação, o problema, não podemos estar lá. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não somos limitados ao lugar. Somos igreja onde quer que nós andemos. Então quero aqui tentar, de uma forma mais breve, falar acerca dessa lição. Vamos tentar ser um pouco breve. E seria para me dar a lição 11 e 12, eu vou dar apenas a lição número 11 e depois, posteriormente, eu faço a lição de número 12. Eu já quero até pedir os irmãos para que acompanhem conosco a sua revista, a sua Bíblia. Compartilhe também esse vídeo com alguém que você acha necessário para a edificação da vida de alguém. Antes nós queremos dizer acerca da atualidade que nós estamos vivendo, o processo que nós estamos vivendo, a dificuldade, muitas pessoas aí aflitas, algumas pessoas aí na incerteza. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos a esperança em Cristo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então Deus nos deu um espírito de fortaleza, de ousadia. Temos a esperança em Deus. Sabemos que tudo isso que está acontecendo, a palavra de Deus já é muito clara acerca disso, não é surpresa para nós. E nós precisamos confiar em Deus, descansar em Deus, porque Deus guarda os seus. Então vamos para a lição de número 11. Tem como o tema o homem do pecado. Nós vamos estar estudando essa lição. O texto áureo dessa lição diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, 8. A verdade prática: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Nós vamos estar discorrendo nessa lição acerca desse grande representante aí, esse representante de maior intensidade de Satanás, que se manifestará para afrontar a Deus, a igreja de Deus. E nós, como igreja, precisamos aprender, então, as estratégias. Precisamos conhecer as armas que o inimigo usa. Afinal de contas, um bom combatente, um bom líder de guerra, ele é aquele que ele estuda o seu inimigo. Ele estuda os pontos fracos do inimigo, os pontos estratégicos, para que ali ele possa alcançar o empenho, a eficácia da sua guerra, então, e alcançar a vitória. É preciso ser estudado, sim, os inimigos. Jesus Cristo, na sua palavra, ele fala muito acerca do inferno e do diabo, justamente para isso, para nós entendermos quem ele é, como ele é, para nós entendermos que de fato ele é real e que precisamos ter cuidado acerca disso. E nós vamos estar tratando um pouco acerca disso nessa lição. Provavelmente haverá alguns erros, porque aqui assim a gente está mesmo, mas os irmãos com certeza irão compreender a lição. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui fala acerca do homem do pecado, a sua origem. E a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é a diferença entre o anticristo e anticristos. E para nós vermos aqui, nós vamos lá em primeira epístola de João. Se você tiver uma Bíblia e puder acompanhar-nos também, será muito bom estar acompanhando juntamente conosco. 1 João, o capítulo de número 2 e o versículo de número 18. Ele diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora.
Então João fala acerca da última hora. E ele fala acerca do anticristo e anticristos. Nós vemos aqui que a diferença existe. O anticristo, o artigo ele é definido. Está definido quem é. E aqui ele fala acerca que surgirão muitos anticristos. Então existe uma diferenciação do anticristo para anticristo. Para nós entendermos aqui o termo anticristo, no grego, ele vai falar acerca daquele que se opõe a Cristo. Daquele que se opõe ao Senhor, a Cristo. Aquele que se coloca no lugar. Então é isso, o anticristo é contra Cristo. Então, todo aquele que é contra a palavra de Deus, contra as coisas de Deus, aquele que é enfático ser contra Deus, ele é caracterizado como esses intitulados como anticristos. Aqueles que se manifestam como anticristo, que tem esse espírito do anticristo influenciando a sua vida. Então existem essas pessoas. Exemplo, nós temos Nero, nós temos Faraó, nós temos Herodes, nós temos também bem conhecido aí o Adolf Hitler também, que foi um grande massacrador do povo de Deus. Um homem que matou vários cristãos de uma forma mais terrível, triste, brusca. E assim como os outros homens também, e vários outros também, que foram homens sarcais, homens terríveis contra o povo de Deus, contra Deus e a igreja do Senhor. São caracterizados como homens sendo influenciados por esse espírito do anticristo. Aí nós falando aqui em espírito do anticristo, o espírito do anticristo, 1 João capítulo 4, nós já estamos aqui abertos na primeira epístola, capítulo 4, versículo de 1 a 3, ele vai falar: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvisse que há de vir, e eis que já está no mundo. Então ele fala aqui acerca desse espírito do anticristo que já está no mundo. Desde o início esse espírito já tem imperado, já tem feito grandes estragos, usado pessoas como instrumentos para afrontar a Deus, a igreja, o povo de Deus. Então esse espírito ele já impera neste mundo. Não o espírito, não o anticristo em si, mas o espírito já impera neste mundo. Então nós vemos que pessoas usadas com esse intuito contra Deus, contra as coisas de Deus, pode ser considerado aqueles agentes de Satanás, instrumentos para fazer aquilo que o inimigo tem determinado na vida dessas pessoas. Outro ponto, segundo ponto, é que vai falar sobre títulos do homem do pecado. Nós temos os títulos, e é bom lembrar que isso não é o nome, anticristo não é o nome dele, mas é os títulos que é dado ao homem do pecado. Nós temos aqui 1 João 2,18, foi onde nós lemos, que dá o título anticristo. Temos também 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo de 7 a 8, que vai tratar ali ele como o iníquo. Apocalipse 13:1 vai falar da besta que subiu do mar, e existe referência na Bíblia também que fala ele como um príncipe desse mundo, aquele que vai levantar com grande glória, com grande poder ali, com grandes manifestações, e as pessoas terão ele como um príncipe desse mundo. Então são títulos dados ao anticristo, ao homem do pecado. Terceiro ponto, a natureza do homem do pecado. Terceiro ponto, nós vemos aqui a identidade desse homem do pecado. Como ele será? Ele será um homem comum, como qualquer outro, nascido de um casal.
será um homem comum, só que com a grande influência de Satanás. Ele não será encarnado, assim como Jesus Cristo, que veio a encarnação de Maria, mas vinda direta pelo Espírito Santo encarnado a esse mundo. Ele não será assim, ele virá como um homem comum, mas com a influência muito grande de Satanás. Então nós temos aí essa identidade dele. Está registrado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então nós vemos o quê? Que ele virá com esse grande poder, nessa eficácia de Satanás, operando grandes sinais e prodígios. Só que Paulo aqui, ele diz no final, finalizando esse versículo, ele fala de mentira. Então tudo isso que ele virá a fazer serão sinais e prodígios de mentira. É a arma, uma das armas mais poderosas que o inimigo tem é a mentira, que vem disseminando desde o início e destruindo lares, destruindo família, destruindo pessoas através da mentira. Então a mentira é uma das grandes armas que ele tem usado e é uma arma poderosa que ele vai usar na manifestação desse anticristo. Esta arma da mentira. E o que é importante nós dizermos aqui é que esse anticristo ele vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja aqui estiver, ele não manifestará no mundo o anticristo. Mas, quando a igreja partir, for arrebatada, aí sim ele manifestará. E como respaldo desta afirmação, nós temos segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então Paulo ele diz aqui, olha, porque o mistério da injustiça opera, ele já está operando no mundo, o que é o espírito do anticristo. Mas existe um que ainda resiste até que do meio seja tirado. O Espírito Santo de Deus aqui na terra com a igreja. Então, enquanto a igreja aqui na terra tiver, o Espírito Santo de Deus estiver aqui com a igreja, ele vai ser impedido de se manifestar. Mas quando a igreja for retirada, esse anticristo, ele se manifestará, como o versículo 8 está dizendo. E então será revelado o iníquo. E então, ele está dizendo, posteriormente a isso aqui, que está imperando, for retirado, aí então assim ele será manifesto. Então o anticristo, ele vai manifestar somente após o arrebatamento da igreja. Nós temos também Daniel, capítulo de número 9, e também Daniel, nós vamos estar até falando um pouquinho acerca disso, porque afinal de contas vai estar falando sobre o anticristo. E Daniel, nesse capítulo aqui, nós vemos coisas super interessantes acerca do fim dessas coisas. Daniel 9, Daniel 9 e o versículo 24, ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aí nós vemos os propósitos: para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, a profecia e ungir o santo dos santos. O propósito de Deus nas 70 semanas. Nós não vemos a igreja aqui nesse contexto. Então existe um propósito específico para Israel, para o povo de Deus, esse fim dessas coisas. Primeira carta de Paulo também aos Tessalonicenses, fechando aqui esta ideia de que o anticristo só irá aparecer após o arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos,
a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que ira futura é essa que Paulo está dizendo? O grande dia do anticristo ali, o fim dessas coisas, o dia da tribulação, grande tribulação. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, nós esperar dos céus o seu Filho Jesus Cristo, a quem ressuscitou, esperar o arrebatamento da igreja e esperar Jesus que nos livra da ira futura. Então nós vamos ser livres da ira futura, do tratamento de Deus nesse grande dia. Então nós, a igreja, que estivermos preparadas, esperando o Senhor Jesus Cristo, vamos estar livres desta ira futura. O segundo tópico aqui vai estar falando sobre a missão do homem do pecado. Aí nós vemos aqui que o inimigo ele traça os seus projetos, mas não frustra os planos e os propósitos de Deus. Voltando lá a Daniel capítulo de número 9, o versículo de número 20 a 27, diz assim, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas da abominação, e então virá o assolador. Aqui nós, a partir do versículo 20, vai estar falando acerca das 70 semanas de Daniel. E aqui vai estar todo esse contexto. É bom até vocês depois lerem esse capítulo de número 9, que é muito importante. E aqui fala sobre as 70 semanas. O que são essas 70 semanas de Daniel? As 70 semanas, elas compreendem cada semana 7 anos. Não são direto contado esses anos, 70 semanas, senão já teria findado, porque esse período das 70 semanas começou ali no período da edificação dos muros de Jerusalém, ali com os contemporâneos Esdras, Neemias, onde nós conhecemos a história. Ali começou a contagem do tempo. Nós hoje, na atualidade, nós estamos na 79ª semana. Os 69 semanas da contagem das 70 semanas de Daniel. Faltando apenas uma semana para findar as 70 semanas. E esse período da igreja é o período da dispensação. É o período em que o Senhor nos deu essa oportunidade, a misericórdia, a graça de Deus para a igreja se achegar a Deus, encontrar a salvação, aceitar a Jesus Cristo. Então é o período da misericórdia de Deus, o período da graça de Deus em nossas vidas. Deixa eu colocar aqui o tema nosso da escola dominical. É o período da misericórdia de Deus. É o período que Deus nos dá o tempo para nós nos aproximarmos de Deus. O período da dispensação. E essa última semana compreende o período da grande tribulação, os 7 anos. A palavra de Deus fala, eu não marquei aqui, não vou procurar, para não tomar o tempo, devido ao vídeo não ficar muito longo, mas fala acerca de que esse anticristo ele firmará um pacto ali de 42 meses. E no meio desse período, ele vai quebrar esse pacto. Então ele vai quebrar esse pacto, essa aliança que ele fez com o povo de 7 anos. No início ali, os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio vai ser período bom, período de grandes coisas acontecerem, do seu nome ser soprado, as pessoas enaltecerem ele, mas depois ele vai mostrar de fato quem ele é e para que ele veio. Ele vai quebrar esse pacto e aí vai começar a desolação na terra. Só que nós entendemos, sabemos que isso não é por um grande período. O Senhor vai aniquilar ao anticristo e todos os seus aliados. A destruição do homem do pecado, o terceiro tópico, a ascensão do seu império, virá com grande influência. Ele dominará a política, a economia e a religião. É o tripé do anticristo. Então a política, a economia e a religião vai ser o domínio dele, ele vai dominar e as pessoas vão aplaudir, enaltecer, assim como nós temos falado.
e ele vai ascender ali no seu império. O auge do império, devido à sua grande influência, como nós estamos falando, as pessoas vão aceitarem sem opor a ele. As pessoas unanimemente vão aceitar, unanimemente vão aceitar ali esse anticristo como aquele para liderar as nações, liderar o mundo. Por quê? Ele vai fazer grandes coisas, ele vai fazer vai acontecer grandes coisas, como nós lemos, grandes prodígios vai acontecer de mentira, e as pessoas ali vão aceitarem sem nenhum problema. Só que aí depois vai ter a grande destruição, porque ele vai mostrar de fato quem ele é, né? O terceiro ponto aqui, a ruína do seu império. Vamos ler aqui na revista, vai dizer assim: passados os 3 primeiros anos e meio do seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge da sua administração. 1 Tessalonicenses 5:3. E depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Então, ele vai ser lançado ali no lago de fogo, ele vai ser destruído, ele e juntamente os seus seguidores. Então, esse império dele vai ser por um pouco de tempo. E nós precisamos entender esses fatos, essas coisas. Alguém pode perguntar, será que esse anticristo ele já está em nosso meio, já está entre nós? Será que ele já está no meio do povo? Será quem de fato é o anticristo? Olha, não tem como nós respondermos, porque a palavra de Deus ela não nos dá um embasamento para dizermos. Jesus mesmo diz que nós não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor há de vir. Pode já estar conosco, ainda pode ser uma criança, ou pode não ter nascido ainda. Mas de uma coisa eu afirmo, é que o palco, que tudo já está preparado para ele se manifestar. As coisas já estão se encaixando para ele se manifestar. Então existe aqui um subsídio na lição interessante. Aqui eu marquei aqui um pedaço dele, dizendo assim, o anticristo será um ser histórico e literal, mas a nós não cabe o anseio de identificá-lo. Afinal de contas, a nossa esperança não é vê-lo, mas ver a Cristo por ocasião do arrebatamento da igreja. Então nós, como igreja, não temos que nos preocupar se ele já está no mundo, se ele vai vir, de onde ele vai vir de qual situação. É bom nós estudarmos, entendermos, compreendermos, mas não procurarmos saber quem como vai ser, porque a nossa intenção é ver ao Senhor e não ao anticristo. Afinal de contas, nós não vamos participar desse grande acontecimento aí, destruidor, alastrador, que vai acontecer nesse mundo. E ai daqueles, a palavra de Deus diz, ai daqueles que participarem desse momento da grande tribulação. Eu quero deixar aqui só um alerta aos irmãos, finalizando a nossa lição. 1 João capítulo 4 nós já lemos, mas eu quero já finalizar fechando aqui com ele. Amados, não criais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, nós precisamos ter o discernimento espiritual. Nem tudo o que parece ser de Deus é de Deus. As pessoas que às vezes operam algo, um milagre, alguma coisa assim, não significa que é Deus. Nós precisamos ter o discernimento espiritual. Saber se de fato é Deus, se de fato é o poder divino. E para isso nós temos a palavra de Deus, o nosso auxílio. Para isso nós temos a meditação na palavra de Deus, buscarmos a Deus, buscarmos o discernimento espiritual.
Porque assim como o anticristo ele virá com grandes sinais e prodígios de mentira, assim também esses que são influenciados pelo espírito do anticristo que já impera no mundo, eles farão grandes coisas também de mentira. Coisas que acontecerão por influência diabólica e não divina. O que precisamos é nós, como igreja, atentarmos para isso. Porque a palavra de Deus diz que muitos se apresentarão como anjos de luz, mas de fato não são. Então, grande cuidado a isso, que vocês meditam nessa lição, nesse resumo da nossa lição, e que compartilhe também, e que posteriormente também nós colocaremos a lição de número 12 para nós estarmos unidos, não perdermos aí o contato da palavra, do ensino, e que Deus abençoe os nossos irmãos, que Cristo Jesus abençoe o seu lar, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.